Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, muito obrigado pela sua participação. Você pode entrar em contato conosco através do Facebook, vai aparecer aí na sua telinha. Pode também entrar em contato através do Facebook do Sicom. Sicom sempre nos apoiando, Sicom sempre dando a vocês a tônica desse programa, que é Viver em Condomínio. Todas as dúvidas que vocês tiverem, você síndico, liga lá no Sicom que eles estão prontos a atender. E mais importante, todo o atendimento no Sicom é gratuito. Está conosco o presidente Sicom, Rubens Moscatelli, nosso comentarista. Rubens, bem-vindo. Obrigado, Querela. Realmente essa questão aí do atendimento do Sicom é importante dizer que tem que ser agendado, tem que ligar ou fazer contato por meio eletrônico. E hoje nós vamos ter um programa que eu acredito que vai ser muito importante para todos, na questão convivencial, né? Na questão da saber conviver com o próximo, com as diferenças, com as coisas que o nosso dia a dia sempre nos encarrega. Pois é, o nosso programa ele tem o ponto interessante e o maior é viver mesmo em condomínio e conviver com as pessoas, que é essa a nossa preocupação e talvez seja a nossa maior dificuldade, que é conviver com diferenças. E nós trouxemos aqui, convidamos o reverendo Carlos Esteves Teixeira Neto. Ele é pastor presbiteriano da Igreja Manancial do Marapé. Ele é formado em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul, é pós-graduado em educação tecnológica. Vou chamá-lo de reverendo Carlos Esteves. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E o primeiro ponto já é a figura de um homem que é um pacificador. Tem que ficar colocando paz aonde há conflito, e essa luta é grande nos dias de hoje. Muito bem-vindo, viu, pastor? Muito obrigado pelo convite. Você que nos vê e nos ouve, que Deus os abençoe e que haja graça e paz nesse trabalho bonito que é feito pelo Sicom. Que Deus abençoe e que nos ajude hoje a trabalhar uma questão importantíssima do relacionamento, que Jesus disse: bem-aventurados são os pacificadores, saber viver com os diferentes. É isso mesmo. Rubens, por certo que nós não temos em grande escala, em grande número, conflitos dessa natureza que chegam no Sicom. Mas nós sabemos, e você como um síndico que né, que nós temos algumas diferenças nas convivências, principalmente hoje, né, que eu tenho falado para vocês reiteradamente, que existem lá os prédios que são menores, de 3 andares, era a expectativa que houve no passado, e hoje nós temos uma expectativa do futuro muito diferente, e o próprio presente, que são verdadeiras cidades para se administrar. E essas cidades, né, a Igreja Presbiteriana Manancial Marapé está lá pertinho de um grande empreendimento que é uma grande cidade, né? Várias torres. Várias torres, várias pessoas, várias famílias, várias culturas, diferentemente de tudo. Só que existe para que a gente possa conviver bem, algo chamado regra. Sim. E regra nasce depois do princípio. O princípio, as questões principiológicas que vão gerar. E eu costumo dizer, e é isso que eu queria que a gente partisse para a reflexão, que normalmente, né, culturalmente, nós cumprimos as regras para não sermos pegos na punição. Sim. Quando, na verdade, nós deveríamos cumprir regra para conviver bem, que é esse o objetivo da regra. O que você me diz dessa convivência? Veja que no condomínio não é diferente disso que você falou, Querela, porque a pessoa adquire um apartamento, um imóvel dentro de um condomínio e ela aparentemente desconhece a pré-existência de um conjunto de regras que se chama convenção condominial. No dia que que se faz aquela assembleia para inaugurar o condomínio, olha, vai ser o Querela, o síndico, o Rubens vai ser o subsíndico, e assim sucessivamente outros cargos, ali também se fala,
olha, vamos ratificar, ou seja, confirmar aquela regra que a própria construtora estipulou para poder construir esse empreendimento, e todo mundo está na hora da celebração, está na hora do esquecimento das preocupações, porque está realizando, muitas vezes está realizando um sonho. É hora da festa, né? É hora da festa. E a pessoa não se percebe de que pode ter regras ali que contrariam os seus interesses. Depois que já tudo passou, que a lua de mel acabou, vem o cotidiano. E o cotidiano é mais difícil de administrar do que esses momentos de celebração. Perfeitamente. Então, aí acho que nós temos que começar a pensar no antes, no planejamento, né? Eu às vezes sou taxado de chato lá no sindicato, porque eu sempre falo de planejamento. Até para mim mesmo. Pensa que eu sou perfeito, não, porque a perfeição não é dada a nós. Mas nós temos que procurar fazer o melhor possível nesse sentido. Antecipar os problemas. E esse problema da convivência justamente vem do quê? Do desconhecimento anterior de que alguma regra lá poderia ser contrária ao meu interesse, mas eu não interferi nisso. E o planejamento, ele é indispensável, né? Porque algo que a gente sonha sem planejar, não vira uma realização, ele se torna lá uma decepção. Normalmente é assim que acontece. Reverendo Carlos Esteves, nesse caminho, né, de ideias que nós estamos tendo aqui na questão da convivência, foi muito bem colocado. Uma das grandes dificuldades que o ser humano tem é caminhar com as regras. Em qualquer lugar. Dentro da própria casa, quando um pai institui para o filho algumas regras, é dentro das igrejas, é fora das igrejas. Quando eu digo igreja, eu digo todas as igrejas. O ser humano. E essa é a ideia, né? E essa harmonia de convivência precisa ter uma dose maior de paciência. A gente consegue desenvolver isso através da palavra, dos atos e de uma convivência boa, porque o grande problema está nos interesses, né? Sim. Sempre os interesses pessoais prevalecendo ao geral, não é isso? Olha, foi ferido, acho que um ponto importantíssimo, quando ele falou da questão aí das regras, né? Porque nós, costumeiramente, não temos o cuidado de observar aquilo no qual às vezes estamos assinando embaixo, do que nos interfere às vezes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa prática de vida. Normalmente nós não verificamos, vamos verificar depois quando algum interesse é ferido. E aí vem aquilo de você não gostar dos conflitos, das desarmonias, das discórdias, né? Das lutas, e isso acontece em qualquer esfera, mesmo numa comunidade religiosa, acontece, né? Qualquer lugar tem suas regras, que nasceram, como você disse bem, a partir de princípios, mas quando de repente um interesse pessoal, ou às vezes coletivo, no que eu vou dizer do respeito de uma família, né? A pessoa se sente cerceada, gera conflito, dificuldade, e aí tem que se ter um cuidado muito grande para que, aí eu vou dizer do ponto de vista religioso, para que não se torne aquilo numa demanda, num desgaste tão grande que possa ferir almas, possa ferir corações, e a gente saber trabalhar da melhor maneira possível. Talvez seja por isso que Jesus nos ensinou nas áreas de conflito, aquela situação de que o sujeito pediu sua túnica, dá sua capa, para saber andar, até para entender por que, de repente, ele assinou embaixo, sem perceber, e agora se sente afrontado. O que pode ser feito para minimizar uma pacificação, um bem-estar para todos? Porque quem vive em condomínio tem que pensar num bem-estar para todos. E é isso mesmo, né? Agora, tem uma característica nesse caminho, né, que, dando sequência nessa colocação, porque nós estamos aqui mostrando para vocês algo que é o conflito, e que nós sabemos que ele existe mesmo, e vai conflitar em qualquer momento disso, porque usou o elevador errado, porque subiu pelo serviço, era para subir pela área de serviço, subiu pela área social. São essas coisas assim que são tremendamente importantes, né, Rubens? Que qualquer coisinha não gera nada, né? Mas aquilo vira uma batalha enorme, né? Porque, agora, tem outras coisas que são importantes também, quando
por dificuldades econômicas, começa aí a não pagar o condomínio. E aquele que paga regularmente, paga por aquele que está inadimplente. E isso, às vezes, gera, não é, algo, um poder sobre a outra pessoa. Essa também é uma realidade, não é? Agora, como que a gente consegue, Rubens, e você tem essa habilidade, eu pergunto isso para o Rubens porque sei que tem mesmo, que é ser um mediador. Porque quando a gente fala do pacificador, né, como eu brinquei aqui, falei, o Carlos Esteves é um pacificador. Essa é a função do mediador mesmo, é pacificar os entendimentos, as questões, né, ouvir, deixar desabafar e depois tentar equacionar esse monte de situações que eventualmente acontecem nos condomínios. Olha, uma coisa que é importante, tem grande parte das pessoas, ela não nasce com, vamos dizer assim, com o dom da conciliação, da mediação, mas isso pode ser ensinado, né? Pode ser treinado. E isso que é importante, se a pessoa vai assumir a função de síndico num condomínio, seja ele um condomínio pequeno ou num grande condomínio, ele tem que ter entre as suas atribuições essa percepção de ser o conciliador. Tem o nosso amigo Maninho, ele sempre diz uma coisa que é para se pensar mesmo. O síndico, aliás, o condômino em geral, seja ele mais novo, mais idoso, não importa. Ele te apoia, e estou colocando bem entre aspas, até ouvir a palavrinha, começa com N e termina com O. E tem o A e o tio no meio. E tem um tio, né, lá no meio. Sempre tem que ter um parente. Né? Por quê? Porque as pessoas procuram, sim, os seus interesses individuais. É natural que isso aconteça. O problema do condomínio é que é a coletividade. A coletividade não é compreendida por nós, embora seja necessária. Então a gente tem que, como síndico, procurar se treinar e se doutrinar na questão de entender esse sistema, esses problemas todos, e já no começo do seu mandato, lá como primeiro mandato ou com a continuidade, já estabelecer com aqueles que estão na Assembleia e mesmo aqueles que não estão, mas que vão tomar conhecimento das regras, quais serão essas limitações, para que não haja o conflito. Não fique parecendo que para o Chiarella eu faço, para o Carlos eu não gosto dele, porque ele usa uma camisa com escudo. O tempo passou muito rápido esse primeiro bloco, eu vou ter que fazer já um intervalinho, mas na volta nós vamos falar que isso é uma questão de educação. E eu acho interessante algo que acontece dentro da própria igreja presbiteriana, que é uma escola, uma coisa que começa a ensinar você, escola sempre é indispensável, inclusive para a gente conviver. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue.
Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Está presente conosco hoje o reverendo Carlos Esteves Teixeira Neto, é pastor presbiteriano da Igreja Manancial no Marapé. Ele também é teólogo, né? Fez um seminário no Seminário do Sul e pós-graduado em Educação Tecnológica. No intervalo, nós estávamos aí comentando sobre convivências e um dos pontos que nos chama a atenção, que eu queria agora tratar com o pastor Carlos Esteves, é a questão da educação, não é? Para que a gente possa reverter essa situação cultural, de fato, não é? É começar a trabalhar nas escolas, né? Nas escolas em geral. E o que me chama a atenção dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil é que lá tem escola dominical. Então vai para lá para aprender. E esse aprender não são só questões, óbvio, que vai tratar da teologia, da doutrina, não é? Mas vai também tratar da sua convivência no dia a dia com o seu próximo, seu coleguinha no colégio, seu vizinho, o seu irmão da própria igreja, né? Que não pense que igreja é um lugar que só tem santo, lá só tem doente, por isso que está lá, senão não estaria, não é? Essa é a regra geral. Fala um pouquinho dessa ideia educacional, como pós-graduado também, que é em educação tecnológica, o que a gente tem que buscar nessa convivência culturalmente para ter um país melhor e um convívio melhor? Bom, a educação ela é transformadora. Não é porque o Paulo Freire disse isso, mas a educação é transformadora. Diz a palavra de Deus, lá em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velha não se desviará dele. Não só do ponto de vista bíblico, teológico, mas a gente ensina princípios que geram regras. Como você disse, na igreja a gente ensina princípios religiosos, com certeza. Para a vida religiosa, para a intimidade com Deus, para o crescimento, para se preparar para aqueles que entendem que querem morar nos céus. Mas também a Bíblia nos ensina, com esses princípios que se tornam regras, como conviver com os de fora. Como saber conviver com os de fora. Com o uso da palavra, com o comportamento, com a existência. É uma forma responsável, compromissada, de tal maneira que a gente tem uma existência que traz, ou busca trazer, menos conflito, mais satisfação pessoal pela vida. Então, o que você faz ecoa, não só para a eternidade, mas ecoa no seu cotidiano. No seu minuto dia seguinte, né? No seu minuto seguinte. No seu minuto seguinte, né? Chama a sua mulher de bruxa hoje. Você vê o que vai acontecer no minuto seguinte. Pois é. Se ela tiver o seu cartão de crédito, então, aí a vingança é maligna, que nem... Mas, Rubens, sabe de uma coisa interessante? Cartão, só tem a senha. Só tem a senha. Rubens, é interessante todas essas questões, porque quando falamos em educação, o SICOM tem um trabalho educacional. Porque quando nós falamos em treinamento, quando nós falamos em curso, nós estamos falando em educação transformadora. Para mudar hábitos, atitudes e entender a sua função para poder exercê-la de forma excelente, não é? E fala um pouquinho dessa questão educacional, porque aqueles que estão nos assistindo agora, eles também têm essa curiosidade de saber aonde buscar esse conhecimento. E às vezes não sabem onde, não é? Então, a gente... desde algum tempo, percebe que as atribuições do síndico é uma reclamação recorrente dos síndicos. Nossa, mas eu tenho 2 toneladas de responsabilidades, atribuições, e não tenho, na grande parte das vezes, conhecimento para tudo isso. Mas ainda assim a pessoa, seja por qualquer motivo que for, acaba assumindo a função, tentando, grande parte das vezes, fazer o melhor trabalho possível, mas sem os instrumentos. Porque não adianta você simplesmente ler um livro de leis, o Código Civil, a sua convenção, se você não souber temperar isso com a interpretação, trazer a aplicabilidade real com a sua dela, prática. Isso. Você tem
conhecimento básico disso aí, para que você possa bem contratar um administrador que vai lhe auxiliar, um contador, enfim. Até mesmo pelos colaboradores do condomínio, se você não tiver não só o pulso, mas também, principalmente, a clareza da função de cada um, como deve ser o funcionamento, isso tudo vai por água abaixo. Por melhor intenção que você tenha no começo, lá, vou fazer diferente do anterior, porque eu vi alguns defeitos que nos levaram a essa situação. Às vezes você faz pior do que o teu anterior. É verdade. Pela vaidade. Exato. Né? Então, a primeira coisa, esse nosso curso de síndico profissional é nesse sentido de aprender o básico na questão da legislação, seja civil ou trabalhista, mas também na gestão dos problemas. De como entender esses problemas e como resolvê-los. Isso aí que nós entendemos que é o mais importante. Olha, eu queria passar para vocês aqui, que nós estamos no último bloco, eu queria fechar essa questão, porque a gente percebe que todos esses caminhos que são traçados de aprendizado, de educação, têm o princípio da humanização das relações. Nós precisamos humanizar essas relações, não é? Então, e aí a gente começa a entender que o erro, ele que é a mola propulsora para caminharmos para o acerto, para sairmos de uma zona de conforto, porque convicção nós temos, e você que está nos assistindo também. Aquele que só acerta nunca sai do mesmo lugar, se mantém sempre da mesma forma, e nós precisamos progredir. A humanidade progride, a humanidade se transforma, as relações se transformam. Só que tem alguns pontos aqui que eu acho que é de tremenda importância, que é o encorajamento, que às vezes falta, e a maneira de se colocar no lugar do outro, que também falta. Isso eu queria ouvir a opinião do reverendo Carlos Esteves, porque as críticas, elas são lançadas como uma simplicidade enorme, né? Porque se eu estivesse no seu lugar, eu faria assim, mas não está. Por isso que é fácil. Sim. Nós gostamos de dar o que não temos, né? Exatamente. Porque o que temos ninguém dá. Então, como que é essa questão do encorajamento? Como que a gente consegue desenvolver isso para tornar, inclusive, nessa convivência com o síndico, com os condôminos, de algo um pouquinho mais pulsante nas nossas relações, né? Essa questão do encorajamento, ela é mais que interessante. Ela tem um trato existencial fantástico, porque todos nós precisamos, no dia a dia da vida, sermos encorajados para enfrentar a vida. Porque nós temos lutas, dificuldades, problemas, ou seja, em casa, ou pessoais, ou de trabalho. Desde o pequenininho no colégio. Eu tinha um irmão médico que dizia que a gente já nasce precisando ser encorajado, porque você já nasce apanhando. Você já apanha para chorar. Né? Então nós precisamos. Então, encorajamento, eu vejo até do ponto de vista bíblico, e não é porque eu sou pastor, mas Jesus nos encoraja demais no curso da vida, para a gente poder entender, não só nos entendermos, mas entender o outro. Quando ele fala de nos entendermos, ele diz assim: vinde a mim, vós que está cansados pela luta da vida, já se sentiu cansado, desanimado, encastelado, com vontade de ficar debaixo da cama, que a gente hoje chama de depressão, e precisa de uma palavra animadora, encorajadora. E nós podemos também ter uma palavra encorajadora para as pessoas entender. É muito fácil você criticar. É muito sim. Difícil é você entender por que o outro fez. Nós comentamos aqui que houve um incidente de alguém com pressa, num condomínio, desceu pelo social com daqueles pacotinhos de supermercado, com o restinho de lixo, o suficiente para se tornar o quê? Um desconforto. Ninguém procurou dizer para ele assim: olha, talvez pudesse você ter esperado o outro no elevador, ou por que você desceu? Ele estava com pressa, só isso. A pessoa não quis saber da necessidade dele. Estava com pressa, possivelmente, para chegar no seu trabalho ou para alguma consulta médica. A gente não entende o outro, falta empatia. Falta aquilo que Jesus fez por nós. Jesus simpatizou-se conosco. Empatose é colocar-se no lugar do outro. E se eu não souber fazer isso em nenhum relacionamento, seja familiar, seja conjugal, né, seja no trabalho, seja na igreja, seja no condomínio, eu vou ser um desastre existencial. E é uma coisa interessante, porque o Rubens,
quando ele falou que existem questões que nós aprendemos. Sim. Encorajamento, eu consigo aprender também. Com certeza. Eu acho que esse é o ponto importantíssimo nessas questões de relacionamento para a gente buscar um final harmonioso. O que você pensa disso, Rubens? Olha, a grande dificuldade que eu vejo nisso é que cada um de nós está dentro de um grau de evolução, vamos assim dizer. Seja na parte educacional, espiritual, técnica, o que for. E esses problemas acontecem por conta idade, disso, né? A idade, isso, a falta ou a existência da empatia, o nosso comportamento, porque o síndico, principalmente, ele tem que ser o exemplo a ser seguido. E nós, em geral, procuramos achar perfeição nos nossos líderes. Exatamente. E a gente se frustra. Porque não são, né? são iguais a nós. Exato. Né? Nós é que o colocamos lá pensando, não, ele vai ser melhor, ele vai ser isso, vai ser aquilo. Então nós temos que dar esse crédito, essa empatia, harmonizar as coisas. Falar, peraí, se eu estivesse no lugar do fulano, o que eu faria? E agir de acordo com isso. Então, antes da gente começar a cumprir a lei cegamente, como eu falei antes, a gente não tem conhecimento dela lá no início, mas depois que começa a ver que o fulano ali, eu não gosto da cara dele, ele está fazendo uma coisa que me irrita, eu vou em cima do síndico para ele ser a ponta de lança para eu atingir o meu objetivo. Mas não pode ser desse jeito. Tem que ser de outro jeito. Então, nosso programa terminou, nós vamos Já? encerrar Acabou? Rapidinho. É assim mesmo, viu? O tempo passa, por isso que os cabelos da gente ficam brancos. O seu não está, mas a barba, né? De alguma forma nós somos ali apanhados pelo tempo, né? Então, eu queria as considerações finais, queria começar com o Rubens, para as suas considerações finais, deixando uma mensagem, né? Encorajadora mesmo, porque aqui nós começamos a falar de conflitos, mas nós queremos terminar o programa dando a solução para esses conflitos, que é o encorajamento. Conciliação, né? Exato. Olha, exato. A principal coisa que a gente pode dizer, primeiro é agradecer ao Carlos aqui o tempo que ele nos concedeu participando do programa. E o principal é nós termos paciência conosco, com nossos erros, mas também transferir isso para o próximo. Porque se a gente não fizer dessa forma, cada um compra a sua arma e começa a ter o duelo, e não é dessa forma que a gente vai ter uma convivência qualificada. Reverendo Carlos Esteves, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado pela paciência. Considerações finais, uma palavra de encorajamento para quem está nos assistindo. Eu creio que viver em condomínio é o viver responsável, compromissado de todos em favor do bem comum, do favor do próprio bem dele, nesse sentido, né? É a mesma coisa como se fosse nas comunidades evangélicas, né? Como nós temos aí pessoas que se tornam solidárias, participativas, abraçam amorosamente uma causa, porque viver em condomínio é uma causa. É a causa comum, é o espaço comum, é o meu lar existencial. Não é isso? Que Deus nos abençoe. E a comunidade presbiteriana, eu espero que você, pelo contato, faça contato comigo, porque nós temos uma igreja que precisa da sua ajuda. Muito bem. Um abraço. Obrigado. Você que nos assiste, esse programa é feito para você. Muito obrigado por nos acompanhar durante todo esse tempo. Fiquem com a programação da TV Com. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade. Viver em condomínio. Apoio. Sicom. A mão amiga no momento certo.